pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Me Ajuda Aí. Meu nome é Juliette e o vídeo de hoje é um vídeo super diferente dos vídeos que eu costumo postar por conta da pandemia, né, e desse distanciamento social. Eu tive que gravar uma videochamada com um amigo e serpentarista, Luan Monteiro. Ele é uma pessoa muito bacana, topou falar comigo sobre como é o dia a dia de um serpentarista e como é o manejo de serpentes, né? Então eu fiz várias perguntas para ele relacionadas a manejo de serpente, a serpentes em geral. Eu acho que vai tirar a dúvida de muitas pessoas, eu acho que vocês vão curtir demais. Eu curti fazer, me perdoem pelo áudio não estar perfeito e nem pela imagem, às vezes, né, tá meio confusa por conta da internet, mas o conteúdo do vídeo é muito bacana. Então eu espero que vocês todos gostem e todos vocês aproveitem. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no meu canal para saber quando eu posto novidades e coisas legais e de comentar se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Eu pretendo fazer com outros profissionais também. Muito obrigada, pessoal. Fiquem com o vídeo. Oi, Luan, tudo bem? Tudo bem, Ju, e você? Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer, muito obrigada por ter topado, né, participar aí dessas perguntinhas. Ficou super curiosas, acho que vai matar bastante a curiosidade de muita gente e divulgar o nosso trabalho, né, que é muito importante. Ah, não, imagina, no que você precisar, estamos aí, na divulgação da ciência, através aí do seu novo canal, que por sinal tá de parabéns. Obrigada. O Luan, a gente tem um canal, depois vocês vão dar lá uma olhadinha, chama Canal do Serpenta. Vou deixar o link para todo mundo ir lá dar uma olhadinha sobre tudo quanto for serpente, vocês vão encontrar lá. Certo? Certo. Luan, você trabalhava lá no Instituto Butantan, certo? Isso, trabalhei lá no Instituto Butantan, 7 anos trabalhei lá. 7 anos. E aí a sua função lá era de serpentarista. Isso mesmo. No caso, no começo quando eu comecei a trabalhar no Instituto Butantan, eu trabalhei no biotério de serpentes, no laboratório de herpetologia, e de lá, depois eu fui para o serpentário, mas teve uma escada a ser subida até chegar no serpentário. Tá. O que faz o Instituto Butantan? Explica para o pessoal aí. Bom, o Instituto Butantan é um órgão estadual responsável pela produção não só de soros antiofídicos e antiveneno, mas também como vacinas e atividades relacionadas aos animais peçonhentos, né? É uma instituição referência em animais peçonhentos. Tá. E aí você trabalhava com as serpentes na extração de veneno? Isso. No caso, no laboratório de herpetologia, eu trabalhava no biotério de serpentes e lá sim era realizado a extração do veneno. Depois, eu acabei trabalhando no serpentário, e no serpentário não era realizada a extração. Tá. E aí, o que acontece lá no serpentário? Bom, o serpentário é um cativeiro semi-extensivo, onde o foco é reproduzir ao máximo o ambiente natural do animal. Então, no serpentário do Butantan, para quem não conhece, é um lugar bem bacana, bem interessante, que justamente os visitantes podem ter a experiência de visualizar o animal sendo reproduzido ao máximo no ambiente natural dele, né? Quando eu fui algumas vezes lá, parece um fosso, né? Ninguém vai tocar na serpente, né? Não tem nenhum perigo dela sair dali. Então parece um fosso e ali fica um ambiente natural e elas ficam ali soltas, né? Não estão Exatamente. presas. Tem árvore, né? E eu Isso, observei. cada recinto ele é feito de acordo com o ambiente da serpente em específico. Então, no caso das cascavéis, é um ambiente mais árido. No caso das jiboias, tem mais árvores, porque é um animal arborícola também. No caso das jararacas, tem uma mescla, né? Tem árvore, mas também tem bastante tocas
enfim, como a natureza poderia reproduzir, né, dentro de um ambiente de um cativeiro semi-extensivo. Ah, legal. Vamos começar então falando sobre a sua vida desde o início. Então, você falou que você começou trabalhando no biotério, né? Como serpentarista na extração de veneno, né? Mas você começou já com as serpentes peçonhentas ou você fez algum curso antes de começar o trabalho? Certo. Eu prestei o concurso público e ingressei no Instituto Butantan em 2009. Ah, tá. Para trabalhar no Instituto Butantan, então você é um concursado público, né? Exatamente. Quando eu comecei a trabalhar no Instituto Butantan, eu fiz um curso em 2009 para justamente aprender o básico sobre esses animais para que eu para que eu pudesse trabalhar com esses animais causando o mínimo de estresse para eles e, claro, visando também a minha segurança. Exatamente. Certo. E aí eu comecei a trabalhar com os animais constritores, com as serpentes constritoras que não têm veneno. É importante destacar aí que as animais constritoras são, no caso, jiboias, jiboia arco-íris, né? São serpentes que não têm a peçonha. E depois de trabalhar com esses animais... Sucuri lá? Não, sucuri só tem no museu. No museu biológico tinha, mas no laboratório em si não tinha. Tá. E depois eu comecei a trabalhar com os animais filhotes, os venenosos, mas os filhotes, né? Filhote de cascavel, filhote de jararaca. E depois eu fui trabalhar com os animais adultos, né? Com o indivíduo já adulto. Então, foi uma escadinha, né? Para chegar até os venenosos. E quando você fala que você trabalhava lá com as constritoras, né? Para quem não sabe, as constritoras não têm veneno, então elas utilizam da força muscular delas mesmas, do tamanho, para se enrolar na vítima e poder matar a vítima ou asfixiada ou quebrar os ossos e se alimentar, certo? Mas se o Instituto Butantan é um instituto que trabalha com pesquisa de veneno, por que eles mantinham essas serpentes lá se elas não têm veneno? Bom, é importante destacar que, no caso das constritoras, são feitas muitas pesquisas com esses animais. Muitos desses animais, eles costumam vir da natureza, de apreensões. Então, por não ter onde deixar e por ser importante para a pesquisa, o Instituto Butantan ele tem um biotério de serpentes constritoras, onde são feitos estudos sobre doenças de serpentes, sobre a serpente em si, o quanto ela cresceu, o quanto ela comeu. Então, tudo isso é feito um estudo e realizados trabalhos científicos para ajudar na comunidade científica, né? Ah, entendi. Então, para isso que elas ficam ali. Ou porque elas não têm para onde ir, ou porque elas precisam estar ali para estudo mesmo, até de preservação da espécie, né? É que assim, a gente tem que pensar que serpente é um animal bem complicado, né? Você não pode colocar ele numa loja, não pode colocar para adoção, não pode... É um animal complicado. E o Instituto Butantan, ele já tem uma infraestrutura capacitada para abrigar esse tipo de animal. Então, algumas instituições que também fazem esse trabalho de acolher o animal quando ele vem de um resgate, elas já estão lotadas com muitos animais. E o Instituto Butantan ele é especificamente estruturado para receber esse tipo de animal. Então, por isso também que elas ficam lá, né? Além das cobras brasileiras, né? Existiam algumas serpentes que não são brasileiras, exóticas, né? A gente fala exótico é todo animal que não pertence à nossa fauna, né? E aí tinha alguma serpente exótica lá ou só as brasileiras, as nativas? Sim. No Instituto Butantan, na parte interna do Instituto, nos bastidores do Instituto, como no caso no laboratório de biologia, eu digo os bastidores, porque no laboratório de herpetologia o público não tem acesso, né? Tem algumas serpentes exóticas e específicas, mas para visualização para o público que chega lá, as serpentes estão no Museu Biológico. Lá eles encontram serpentes do Brasil e também do mundo, como no caso
a naja, né? Eles têm uma naja no Museu Biológico, mas é uma naja específica que fica lá, tem só um tratador, justamente pela questão do soro ser um pouco mais No complicado. Museu Biológico tem animais vivos. Isso. O Tá. Museu Biológico, é importante destacar aqui que o Museu Biológico do Instituto Butantan, ele tem animais peçonhentos dentro do museu. Então, justamente por ele se chamar Museu Biológico, que dentro do museu você tem a oportunidade de encontrar esses animais num recinto fechado, porém estruturado bem igual à natureza, né? Ele é estruturado de uma forma que equivale à natureza. Então, o animal está lá e o público tem como ter esse contato com o animal. Tá, entendi. Eu nunca fui nessa parte do Instituto Butantan. Preciso conhecer esse pedaço aí, que eu nunca fui. Ok. Você falou aí que você começou a trabalhar, então, com as constritoras, depois você foi para as filhotes e depois você foi para as adultas, né? E as filhotes, elas têm menos veneno do que uma cobra adulta? Como é que funciona isso? Não. No caso, a serpente filhote, ela possui uma toxina maior, inclusive, do que a serpente adulta, justamente porque, a partir do momento que ela nasce, ela já tem que se virar, ela já tem que ter veneno suficiente para poder se defender. Só que como ela é muito pequena, a quantidade de veneno que ela vai injetar não é significativamente pela quantidade que ele tem que fazer efeito, e sim pela qualidade do veneno, digamos assim. Então é a toxina mais poderosa do que o animal adulto. Para ela conseguir fugir de um predador, né? Ou para ela Sim. poder se alimentar, ela precisa ter uma... Então não é a quantidade de veneno que é maior, é a quantidade de toxina que é mais efetiva do que a quantidade de toxina de um adulto. É isso, né? Isso, exatamente. Por exemplo, uma serpente, quando ela dá o bote, ela nunca gasta o veneno todo dela no primeiro bote. Ela usa cerca de 20% a 30% em cada bote que ela usa, porque ela tem que ter uma reserva, no caso, se ela precisar usar mais, né? Com o filhote é a mesma coisa. Então, a toxina ela tem que ser o equivalente à toxina de um animal adulto, só que numa quantidade menor. Então, por isso que ela se torna mais forte, entendeu? Luan, de onde sai? Ela tem uma glândula que ela estoca veneno? Na verdade, o veneno da serpente, ele é fabricado constantemente, como se fosse a nossa saliva, sabe? A nossa saliva, ela é fabricada constantemente. Conforme a gente vai usando, falando, a gente vai sempre produzindo mais. O veneno também. A diferença é que, da nossa saliva, né, é que ela consegue estocar o veneno produzido na glândula que fica em cima do dente que tem o sulco, para poder fazer a inoculação da peçonha, no caso do bote, né? Uhum. Seria como se fossem as glândulas mamárias, né? Que fabricam leite e soltam. Isso. Muito bem, muito bem. Quando você trabalhava com as serpentes, para tirar veneno delas, como é que funciona isso de extrair veneno da serpente? Certo, então, na extração, a gente fazia o seguinte: nós adormecíamos a serpente num galão com CO2, justamente para poder ficar mais fácil o manejo desse animal, né? Fazer a manipulação, a contenção do animal com ele adormecido. Então, depois que a gente colocava ele no galão de CO2 por 1 ou 2 minutos, ele já estava meio grogue. Aí nós tirávamos ele do galão e conseguíamos fazer a extração do veneno num cálice, né? Colocado um cálice com um plástico em volta, um elástico que fica preso, e aí a gente pressiona a glândula da serpente e o veneno escorre pelo dente, né? Pela peçonha, pela presa dela. É bastante veneno que extrai? Depende muito da serpente, né? Tem serpente que tem bastante veneno, por exemplo, jararacuçu. É uma serpente que ela tem uma cabeça bem grande, assim, então ela tem uma grande quantidade de veneno estocada. E alguns venenos, por exemplo, jararaca da caatinga, ela é pequena, a quantidade de veneno é pequena, mas o procedimento é o mesmo. E aí tem no caso das cobras corais, que também também é feita a extração, mas nessa elas são feitas com capilares,
porque a quantidade de veneno é muito pouco, são ml, assim. Então, são feitos com capilares. O capilar em cima da peçonha, e aí a gente consegue tirar uma gota, assim, que já é o suficiente para a gente produzir bastante. Mas aí funciona do mesmo jeito. Pega o cálice, cobre ele com plástico, elástico. Não. No caso das corais, nós pegamos 2 tubos capilares e colocamos diretamente na peçonha da serpente coral. Ah, tá. Aquele capilar, como se fosse aquele capilar de tirar sangue. Isso, esse capilar, porque a quantidade é muito pequena, entendeu? Então não tem, que a gente põe não dá nem para fazer uma gota direito, entendeu? Então, com o capilar a gente consegue aproveitar bastante todo o líquido que sai, né? Todo o veneno que sai. E aí esse manejo da coral é um pouco mais complexo do que o manejo normal, assim, né? De colocar ela para soltar o veneno dentro do cálice. Exatamente, Bem tranquila mesmo, né, nesse momento, para não acontecer um acidente, né? Isso. Ela também realmente também passa por um procedimento, só que no caso da serpente coral, ela não consegue dar o bote igual a serpente jararaca, cascavel, né? Então, o manejo dela, por incrível que pareça, na questão da extração, é importante destacar que o manejo dela, no momento da extração, ele é um pouco mais complexo justamente pelo fato de você utilizar os capilares e por ter uma toxina mais poderosa do que as outras, né? Uhum. Mas o procedimento basicamente é o mesmo de fazer o veneno sair. Você nunca foi picado por uma serpente? Não, nunca fui picado, trabalhei lá um tempo e graças a Deus nunca fui picado. Tamo aí. Mas eu já fui mordido, né? Eu já fui mordido por uma jiboia. Então a gente aproveita esse link para falar da diferença da picada e da mordida, né? Sim. A picada é quando o animal tem veneno e a mordida é quando não tem veneno. Sim. E foi no início, quando você estava começando a trabalhar, que você foi mordido? Isso, exatamente. Foi na primeira semana, eu estava aprendendo ainda a manipular os animais, a serpente. Aí eu fui fazer a contenção do animal juntamente com o gancho para pegar na cabeça da jiboia, só que ela acabou escapando e mordeu rapidamente a minha mão, assim. Mas foi muito rápido, ela deu um bote seco. Isso, foi um bote seco. Não foi um bote de caça, sabe? Não foi um bote certeiro. Mas aí ela deu um bote seco e já saiu assim, já começou a sangrar um pouquinho, eu fui lavar a mão. Não, por incrível que pareça, foi muito rápido, assim, não deu para você sentir, nem bater direito, você já... E aí já estava escorrendo, então... É por isso que a gente fala que tem alguns acidentes, pessoas que ficam andando descalças no meio do mato, que às vezes são picadas por corais, por exemplo, e não sentem, né, que foram picadas, né? De tão rápido que é o bote. Exatamente. Lembrando que ela não vai fazer isso porque ela quer. Provavelmente porque ela se sentiu ameaçada com a pessoa ali, né? No caso da coral, só vai acontecer um acidente se a pessoa tocar nela. Ela, não posso dizer assim, eu posso até dizer que ela não dá bote, ela pica, né? A jararaca, a cascavel, elas sim armam o bote. Elas dão o bote e projetam a presa para frente na hora que elas vão dar o bote, entendeu? E algumas serpentes, por exemplo, a cascavel, que nem você estava falando, ela tem uma proteína na toxina do veneno que é mais forte que a morfina. Então, às vezes, a pessoa é picada por cascavel e não sente que foi picada. Só vai sentir depois de um tempo através dos sintomas. Ela fica anestesiada no início, então. O lugar onde foi picado fica anestesiado. A pessoa está andando no mato, acha que bateu um graveto na perna, né? Uma pedra que, enfim, acabou acertando a perna dele, um graveto, só que na verdade foi uma picada de cascavel e ele não viu, né? É difícil, mas pode acontecer. E como é que funciona a alimentação desses animais lá no Instituto? Certo, o Instituto Butantan ele tem o biotério de roedores, que serve de alimentação para o biotério e para as outras serpentes também do Instituto. As serpentes, elas são animais que elas não precisam comer
todo dia, elas comem uma vez por mês no Instituto Butantan, e na natureza há relatos de animais que já ficaram 4, 5 meses sem se alimentar, né? Então, eles têm o próprio ciclo de alimentação. Interessante, né? Ele ficar tanto tempo assim sem se alimentar, né? Por isso que eles são magrinhas, né? Depende também do tamanho da presa que ela pegou, né? Também, né? Deve ter sim, uma relação. Sim. Exatamente. Tem essa relação que ela come, né? Ela precisa se alimentar de 10 a 30% do peso dela, né? É isso que ela precisa para se alimentar, certo? Isso mesmo. No Instituto Butantan, a alimentação é feita dessa forma. O animal é alimentado de 10 a 30% da sua capacidade corporal, justamente para não deixar um animal obeso, né? Como que são condicionados esses animais? Como é que eles ficam ali no Butantan? Então, cada serpente tem um caso específico. No caso do serpentário, elas ficam no cativeiro semi-extensivo. No caso do biotério, elas ficam em lugares onde elas têm elas ficam acondicionadas em recintos diferentes do cativeiro extensivo, né? Então, lá no Butantan, no biotério, elas ficam numa salas climatizadas, porque tem serpentes que são de outros ambientes do Brasil. Jararaca da Caatinga, por exemplo, um lugar onde é muito quente, e aqui em São Paulo no inverno, né, chega a fazer 10, 12 graus, e para esse bicho seria fatal, né? Vale ressaltar que esses animais são animais pecilotérmicos, né? Então, eles não mantêm uma temperatura corporal. Eles precisam se aquecer com o ambiente, né? Isso. E é importante a climatização do ambiente para justamente eles fazerem essa termorregulação. E aí o ambiente é todo climatizado? Ou é o... Isso. O ambiente é climatizado, não é o recinto em si, o ambiente é climatizado. É uma sala quentinha onde elas ficam... Uma sala com ar-condicionado que fica em torno de 25, 27 graus, é quente dentro da sala. Então ela sempre se mantém com o metabolismo funcionando bem, né? Não tem uma queda, né, de funcionamento metabólico. Isso mesmo. E aí, depois de um tempo, você foi trabalhar no serpentário, certo? E lá no serpentário, você cuidava de jararaca, o que mais? Isso. Lá no serpentário, eu cuidava de jararaca, cascavel e jiboia. Luan, fala pra mim sobre aquelas coisas que a gente estuda na escola, mas que elas não estão corretas, né? Como, por exemplo, que cobras venenosas, que na verdade são peçonhentas, mas a gente aprende na escola só com o nome de venenosa, né? Elas têm a cabeça triangular, e cobras sem veneno, elas têm a cabeça arredondada. Isso é verdade? Não, pelo contrário, isso daí é uma coisa que a gente tenta desmistificar a partir do momento que a pessoa entra no Instituto Butantan, porque, como você falou, na pré-escola, assim, a gente acaba aprendendo esse tipo de informação, mas é totalmente uma inverdade, porque a jiboia, por exemplo, é uma serpente que tem a cabeça triangular, e ela não possui veneno, ela não é uma serpente peçonhenta. Então, isso também acontece. São um pouco de mitos e lendas, né, e crendices populares que tem em volta do assunto serpente, né, um assunto bem complicado. Outra coisa que as pessoas acham é que quando vão pegar numa serpente, que a serpente é pegajosa, né? Na verdade, não, ela não é nem um pouco pegajosa, né? Ela tem o corpo nem um pouco. Até lisinho demais, né? Até gostosinho de pôr a mão, né? Não é uma coisa nojenta, né? Não tem nada disso. É um animal interessante, tem uma textura interessante na escama da serpente. Cada serpente tem uma escama diferente. A jiboia tem uma escama mais lisa, a jararaca, a surucucu, ela tem uma escama bem pontiaguda, é um animal áspero até de você passar a mão, e cada serpente com sua particularidade, assim, com a sua escama voltada para uma sobrevivência melhor naquele ambiente, né? Mais árido ou menos árido, né? Isso, exatamente. Mais úmido, mais seco. Mais seco. Tem outra coisa que a gente sabe sobre as serpentes, né?
que a serpente ela não tem orelha, né? E não tem um ouvido externo. Mas ela tem uma característica que é a fosseta loreal, né? Que é aquela estrutura que fica atrás do nariz, né? Nessa região. Então, nariz Vamos colocar a imagem para ficar melhor, né? E aí, qual seria, então, a função da fosseta loreal? A fosseta loreal é um órgão bem interessante nas serpentes porque ela consegue distinguir a temperatura externa do ambiente. Então, ela sabe, através daquele órgão, mesmo quando está escuro, se ali tem um ambiente frio ou quente, se ali ela pode diferenciar um predador de uma presa pelo tamanho e pela quantidade de calor temperatura, que emana, né? Exatamente, pela temperatura do corpo daquele animal, isso mesmo. Tá. Você falou também, eu dei uma lida, que tem algumas serpentes que elas não têm a fosseta loreal, elas têm uma fosseta labial. É isso? Isso, Algumas serpentes têm a fosseta labial, que ela tem o mesmo papel da fosseta loreal, só que ela é diferente. No caso, tem uma serpente chamada periquitamboia, uma serpente bonita, muito bonita, e ela tem em evidência essas fossetas labiais na parte de baixo da mandíbula. Perfuraçõezinhas, né, na região. Isso, são sulcos na parte de baixo. Muito bem, ótimo, sulcos. E a língua? Qual a função da língua da serpente? Por que ela fica o tempo todo projetando essa língua para fora, né? Mexendo a língua para fora? É uma ótima pergunta, Ju. A língua da serpente, ela serve para ela captar o cheiro, porque a serpente respira, mas ela respira como se a gente respirasse pela nossa boca. A gente não consegue sentir o cheiro respirando pela boca. Então, a língua, esse sibilar que ela faz quando ela projeta a língua para fora, é justamente para captar as moléculas de cheiro que tem no ambiente, e com isso ela coloca a língua para dentro. E no céu da boca dela tem um órgão que se chama órgão de Jacobson. E aquele órgão manda para o cérebro a mensagem de que tipo de cheiro que tem ali. Entendeu? Então, por isso que toda hora ela está sibilando, porque ela pode diferenciar um cheiro de um lugar seguro ou um cheiro de um gambá que possa ter passado por ali, que é um predador também da serpente. Então, ela prefere evitar, então a língua ajuda nessa questão dela se proteger e dela saber como que é o ambiente. A serpente externo. Nem sempre é o final da cadeia alimentar, né? Muitas vezes ela também é predada, né? Sim, existem diversos predadores, corujas, gambás. E o interessante, só para a gente fazer um adendo aqui, é que o gambá ele é imune ao veneno das serpentes. Então, as serpentes picam o gambá quando ele vai comer ela, só que ele dá uma baqueada assim, mas ele vai lá de novo e ela pica ele de novo, mas ele vai para cima e acaba comendo a serpente. Então, ele é imune, é um marsupial aí imune ao veneno das serpentes. E não tem pesquisa para entender o que acontece no corpo desse animal para ele ser imune ao veneno dessas serpentes? Tem sim. A gente pode procurar na literatura, inclusive, tem muitos artigos que falam que o gambá ele é imune a veneno de várias serpentes, não só de uma, né? De cascavel, de jararaca. Então, ele é e de outras serpentes que têm veneno, mas não têm importância em saúde, por exemplo, cobra verde, cobra cipó, elas têm veneno, mas não têm importância em saúde. E o gambá come essas serpentes também. Que legal, bem interessante. Aí lá no Instituto Butantan, eles retiram o veneno dessas serpentes e aí eles vão fabricar o soro antiofídico, certo? Esse soro ele é fabricado em cavalos. Na verdade, eles extraem o soro, né, do cavalo, certo? O Instituto Butantan tem, então, cavalos lá? O Instituto Butantan, eles têm uma fazenda que não fica lá dentro. Ela é uma fazenda que fica em outra cidade aqui de São Paulo, na cidade de São Roque. E lá eles têm o estábulo e o aras com os cavalos, né? E os cavalos também passam por uma rotina. Eles têm os dias que vai ser feito
vai ser feita a inoculação do veneno da serpente para gerar o soro antiofídico através do plasma sanguíneo do cavalo. Então, os cavalos que passam por esse procedimento, eles depois ficam num procedimento de relaxamento, porque é uma situação estressante, eles sabem que vai doer e tudo mais. Então, ele depois tem um procedimento para ele descansar. Ele não é passado a mesma vez, o mesmo cavalo 2 vezes no mesmo procedimento, para justamente não machucar um animal, não estressar esse animal. E a quantidade de veneno também não pode ser tão grande a ponto de matar, né? É uma quantidade pequena, né? Só para ele produzir anticorpos, né? Isso, exatamente, Ju. É bem isso que acontece. Colocam-se uma quantidade limite para que possa ser gerado o plasma com o soro antiofídico, e daí fazerem o soro antiofídico, entendeu? E o soro é feito lá no Butantan? Sim, eles produzem o soro e vendem para eles mesmos. No caso da Fundação Butantan, tem o Instituto e a Fundação, né? E o Instituto Butantan, ele que controla a produção e a venda de soros antiofídicos no Brasil. E o que eu faço se eu for picado por uma serpente, Luan? Eu tenho que avisar no hospital e o soro sempre vem do Instituto Butantan? Como é que funciona isso? Ah, certo. Essa é uma boa pergunta. Eu já ouvi bastante ela quando eu trabalhava lá no Instituto Butantan. E a gente faz o seguinte: quando a gente é picado por um animal peçonhento, no caso da serpente, o que a gente tem que fazer é lavar a área com água e sabão, a área que você foi picado com água e sabão para desinfetar aquela área, manter o membro levantado. É bom destacar que você não deve fazer torniquete, não deve fazer rasgura na sua pele, nenhum tipo de injúria na sua pele para tentar tirar o veneno, não deve tentar chupar o veneno. Assim? Não deve tentar chupar o veneno, que isso não vai acontecer, o veneno está na sua corrente sanguínea já, então não vai conseguir tirar. Você só tem que lavar com água e sabão, desinfetar, manter o membro que foi picado levantado, e procurar o socorro próximo. É bom destacar também que o Brasil ele tem um hospital com soro antiofídico a cada 3 horas das principais cidades. Então, se você for picado num lugar longe, você não precisa vir até São Paulo, Instituto Butantan, para receber o tratamento. Não. O hospital principal da cidade que você está tem o soro antiofídico que vai ser manipulado pelos profissionais da área da saúde. Tipo de animais que pertencem à fauna brasileira, né? Exatamente, no caso da exatamente. Naja lá, né, que não tem, porque ela não é um animal que pertence à nossa fauna, certo? Exatamente, né? O soro tem que ser importado, tem que ter uma explicação, tudo uma burocracia por trás de tudo muita oração para não morrer, né? Sim, exatamente. Me conta, pra gente terminar, alguma coisa legal que aconteceu com você lá, que você se lembra sempre, né, durante sua estadia lá de trabalho no Instituto Butantan? Era muito legal lidar com esses animais, aprender muito com eles, passar para o público o verdadeiro valor que a serpente tem como animal, tanto na cadeia alimentar quanto para nós, assim, na ciência. Ela pode ajudar bastante o ser humano se ela estiver viva do que se ela estiver morta, entendeu? Então, essa era a minha principal missão que eu tinha comigo mesmo, era tentar passar para as pessoas o máximo dessa conscientização que esse é um animal muito bacana, que é um animal importante para a gente manter vivo e para justamente ninguém sair matando a torta direita a serpente quando encontrar, né? Pelo contrário, se encontrou uma serpente na natureza, ela não vai te fazer mal, ela não vai correr atrás de você, deixa ela, se ela estiver atrapalhando em algum lugar, chama uma pessoa que saiba fazer o manejo com esse animal, para que você também não sofra um acidente ofídico, e deixa ela na natureza, que é o melhor que ela pode ficar e é o melhor que a gente pode fazer. Se não tiver ninguém apto, você pode ligar para o Corpo de Bombeiros? Você pode ligar para o Corpo de Bombeiros e também para o Centro de Zoonoses, dependendo de onde você estiver, que eles também têm faz a contenção do animal. Tem mais alguma coisa que aconteceu com você, que você se lembra sempre, que foi muito legal para você lá?
Tem. Quando eu trabalhei no serpentário, eu tive a oportunidade de ver como a serpente faz para subir em árvore. É muito interessante, nunca tinha visto. E se você estiver curioso, dá uma olhada lá no meu canal que tem vídeo falando sobre isso. Eu também tive a oportunidade de ver uma serpente pregando uma ave como se fosse na natureza. Isso também é muito bacana. E também tem no meu canal esse tipo de vídeo. Que foi e como é que foi isso? A ave parou ali na árvore, uma ave de São Paulo, assim. Exatamente. Dentro do serpentário lá, eu vou contar, não vou dar muito spoiler para vocês assistirem no meu canal também, mas foi uma jiboia pregando um sabiá e foi muito legal, sensacional mesmo, o vídeo ficou muito bacana. Filmar? Então a gente consegue Consegui filmar. Pô, sim, entra lá no meu canal que você vai assistir, vai ser bem bacana. Legal. E como é que funciona esse negócio de manejar a serpente, né? Precisa ter... então isso é muito interessante, Ju. É bom você ter tocado nesse assunto, porque depois que eu comecei a trabalhar com esses animais, eu entendi que a sua energia influencia muito no manejo. Então, no caso, eu trabalhava com o meu instrumento de trabalho, que era o gancho, e eu fazia o gancho ser uma extensão do meu braço. Eu tocava no animal, passando uma energia calma, justamente para não estressar ele e que eu precisava fazer aquele serviço. Eu não estava fazendo aquilo por mal ou porque eu queria estressá-lo. Não, eu precisava justamente tirar ele de um lugar, colocar em outro para poder manter ele em segurança e num ambiente higiênico, num ambiente que não causasse estresse para ele. Então, essa energia que você acaba aprendendo a trabalhar com as serpentes é muito interessante. E você acaba conhecendo, né, a serpente, sabe mais ou menos quando ela está muito estressada, que não é melhor mexer naquele momento, ou quando ela está bem calma, né? Você consegue ler, mais ou menos como a gente entende os nossos pets em casa, né? A gente sabe, né, quando não está bem, quando está bem. Mas a serpente deve ser um pouco diferente, porque ela não tem expressão, né? Você não consegue ver nenhuma expressão nela, né? Isso, é bem sutil. É isso mesmo que você falou. Nos cães, a gente utiliza essa psicologia canina, e com as serpentes eu aprendi meio que uma psicologia reptiliana para trabalhar com elas numa energia sutil, mas poderosa, ao ponto dela não me dar bote quando eu tratava os animais. Eu era um tratador, um serpentarista que as serpentes não davam um bote em mim depois de um certo tempo trabalhando com elas, porque eu sabia como trabalhar da maneira correta com o animal para que ele não ficasse estressado. Imagina, ele já está naquele ambiente, né, que já é meio estressante para ele, não é o natural, então o mínimo que você pode tentar fazer é passar uma calma para o animal, e eu fazia isso com o meu instrumento de trabalho, que era o gancho. Muito legal. Bom, eu acho que a gente perguntei tudo que eu lembrava e a gente foi conversando aí, foi esclarecendo um monte de coisa bacana. Muito obrigada pela sua participação no vídeo de hoje. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades aí, né, de gravar juntos. Quando passar tudo isso, sim, pode ser de uma maneira mais próxima, né? A gente não tão distante. Muito obrigada, sim, mesmo. Pessoal, vai lá no canal do Luan, canal do Serpenta, vou colocar lá embaixo, dá uma olhadinha, né, como era o dia a dia dele lá no Instituto Butantan. Muito obrigada. Certo. Eu que agradeço, Ju. Olha, eu só tenho a agradecer. Muito bacana esse bate-papo. Muito bacana o seu canal também. Desejo muito sucesso para você, que você continue nessa caminhada, porque só tem a agregar na divulgação do conhecimento científico. Certo? É isso aí, Ju. Obrigada mesmo. Obrigada. Eu que agradeço. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau.